Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast John Piper Responde. Hoje falaremos sobre um problema um tanto quanto comum de pessoas que gostam de acumular coisas excessivamente, não conseguem nem sequer jogar uma caixa de sapatos fora. Para termos mais noção sobre esse tipo de problema, vou ler o e-mail do nosso ouvinte aqui. Caro Pastor John, minha pergunta é que meu marido, que aliás não é um cristão, tem o hábito de acumular coisas excessivamente. Ele guarda caixas, jornais de anos atrás, embalagens, todas as coisas que as pessoas comuns podem considerar lixo quando o uso esperado termina. Tentei jogar fora algumas coisas, mas isso causou desarmonia em nosso relacionamento. Sinto que vivo em um depósito de lixo. Como faço para lidar com o problema biblicamente? Bem, antes de mais nada, eu preciso admitir agora, não sou um especialista em entender o acúmulo ou aconselhar acumuladores. Então, você pode dizer, bem, por que você está tentando responder essa pergunta? Eu estou tentando responder porque é muito difícil. Sinto que, como pastor, não posso ignorar coisas nas quais simplesmente não pensei muito, mas francamente já vi o suficiente disso nos últimos 40 anos e pensei um pouco sobre isso. Portanto, não tome o que vou dizer como uma palavra final. Apenas tome como, talvez haja algo aqui que me ajude. E se não houver, você não perdeu muito tempo. Então, deixe-me pelo menos tentar compartilhar os tipos de coisas que pensei ao longo dos anos e, em seguida, reunir tudo isso aqui para mostrar o que você pode fazer se tiver um amigo ou parente ou se casar com alguém que vive no caos do entesouramento. E a razão pela qual digo caos é que quase nunca falamos de uma pessoa acumuladora como uma pessoa que guarda devidamente tudo, organizada, que mantém tudo em perfeita ordem nas prateleiras, no sótão, nos armários. Não chamamos essa pessoa de acumuladora. A casa é arrumada, tudo fica em ordem, a vida é funcional. O acumulador é uma pessoa que perdeu a capacidade de administrar o que está economizando, e a desordem e a invasão estão tornando a vida quase insuportável. Eu vejo o acúmulo como um contínuo com graus de bagunça, e todos nós somos um pouco bagunceiros. Alguns muito, alguns pouco. Acho que há um contínuo aqui. Então, quais são os fatores que movem as pessoas ao longo desse contínuo para uma acumulação completa quase incapacitante e deprimente? A primeira é, eles podem não ter inclinação para se organizar. Essa é a primeira coisa. Eu diria que muitas pessoas crescem em lares onde não veem ou ouvem ninguém modelando ou expressando o valor da ordem, ou da limpeza, ou da beleza. Eles podem entrar na vida adulta sem nenhum hábito de manter um quarto ou uma casa em ordem, uma casa arrumada, bonita. Simplesmente não é o impulso natural deles. Não foi construído neles geneticamente ou na maneira como seus pais os criaram. Em segundo lugar, essa falta de qualquer impulso natural em direção à ordem pode andar de mãos dadas com uma espécie de déficit de atenção. Por mais que possamos diagnosticar nossos filhos com transtorno de déficit de atenção, o déficit de atenção, quer você o chame de distúrbio ou não, é uma coisa real. Se você perguntasse a alguém por que eles não guardam isso ou aquilo, eles simplesmente deixam lá. Uma resposta honesta que eles poderiam dar a você é: isso simplesmente me passou despercebido. Eu nem percebi que estava ali. Agora, essas pessoas deixam um rastro de coisas que pertencem a uma gaveta, ou a uma prateleira, ou a um armário, ou a um closet, mas não as colocam lá pelos dois motivos que vimos. Em parte porque não há um impulso natural para a ordem, e em parte porque isso simplesmente não chama a atenção delas, elas não veem. É como se fossem cegas para isso. Número 3. Outro fator é que elas podem procrastinar. Pode existir também esse fator complicador da procrastinação. Uma pessoa abre um pacote, retira o conteúdo e deixa a embalagem na cadeira ou no balcão. E pensa, vou lidar com isso mais tarde. Eu pretendo, sem dúvidas, fazer isso, mas vou fazer mais tarde. Eles não. Então, agora você tem 3 fatores em ação.
a ausência de uma inclinação para a ordem, um déficit de atenção, como se as coisas simplesmente nem fossem notadas, elas não são percebidas, e você tem ainda a procrastinação, que pretende fazer a coisa certa e guardar algo e nunca mais volta a isso. Agora, o efeito desses 3 fatores é um quarto ou uma casa de crescente desordem, bagunça ou caos. Número 4. Eles podem não pensar em fazer um plano. Esse é o quarto fator complicador, que tem a ver com o motivo pelo qual é tão difícil lidar com essa bagunça e limpá-la depois de acumulada, ou seja, a mente de muitas pessoas simplesmente não funciona de uma maneira que torne natural o planejamento da limpeza. Não é natural formular uma meta assim, ok, isso vai ser limpo daqui a 3 semanas. Conceba etapas para chegar a esse objetivo. Ok, meu amigo vai estar aqui para me ajudar. Vamos trabalhar nisso cerca de 1 hora por dia, todas as manhãs. Planeje seus horários. Ok, faremos isso às terças e quintas-feiras. Essa maneira de pensar parece tão natural para algumas pessoas, parece, para mim, natural, e é bastante antinatural para outras. Eles simplesmente não pensam assim. Se você falar com eles sobre esse tipo de planejamento, eles podem dizer algo como: eu apenas faço as coisas, eu não vivo minha vida dessa maneira, eu nem penso assim, eu sinto dor de cabeça só de ouvir você falar sobre isso desse jeito. Em outras palavras, eles não estão caminhando por suas vidas, formulando metas, identificando etapas para alcançá-las, planejando como dar esses passos. Eles simplesmente não abordam a vida dessa maneira. Portanto, o que parece ser um simples projeto de limpeza para alguns, para eles parece absolutamente assustador. O que significa agora que, se todos esses fatores se unirem, vou repetir, a ausência de qualquer inclinação natural para a ordem, um déficit de atenção, uma inclinação para a procrastinação e a ausência de qualquer inclinação natural para formar um plano para lidar com o caos crescente, o efeito é o desânimo, desesperança, paralisia, isolamento. Ninguém vai vir à sua casa. E, às vezes, depressão. Número 5. Eles podem estar inclinados a colecionar coisas, o que nos leva agora ao fator complicador final dessa tendência ao entesouramento de coisas. Além de um caos cada vez maior de coisas que nunca são devidamente guardadas, você tem esse impulso adicional de colecionar coisas e raramente jogá-las fora. Não acho que o acúmulo seja uma tendência separada e distinta de todas as outras coisas que acabei de mencionar. Eu acho que elas estão todas entrelaçadas em maior ou menor grau. Ao tentar entender esse impulso de acumulação, parece-me que existem 2 maneiras gerais de descrever o que está alimentando esse impulso. A primeira é uma associação profunda e distorcida na mente de uma pessoa entre ter e ser. Agora, isso pode soar um pouco filosófico, mas não é. Todos podem entender isso. Deixe-me tentar explicar. Ter coisas é estar bem. Pensando assim, estou bem, eu tenho minhas coisas que eu tenho, então estou bem. A razão pela qual eu digo que é distorcido é porque todos nós experimentamos alguma medida de bom sentimento que vem de apenas ter, certo? Isso não é estranho. Todos nós fazemos isso. Alguns colecionam moedas, figurinhas de jogadores de futebol, canivetes, antiguidades ou livros. Há uma sensação de satisfação, de bem-estar que vem de apenas ter uma coisa, ter uma coleção. O que é aquilo? Bem, está aí, é universal. A maioria das pessoas experimenta ter como parte de seu bem-estar. Mas com o acumulador, isso foi distorcido para que o senso de significância e bem-estar da pessoa seja preservado não por uma coleção saudável, isolada, mas por uma vida dominada pela coleção. É uma sensação boa. Parece significativo ter mais coisas, mesmo que sejam jornais velhos, ferramentas, papel de embrulho, botões ou lixo. Já vi pessoas colecionarem e encherem suas casas com as coisas mais bizarras que você pode imaginar. A outra coisa que pode alimentar um impulso de acumulação é a ansiedade causada por se livrar das coisas. Agora, este é apenas o outro lado do bom sentimento que se tem ao coletar coisas, mas experimentalmente é um sentimento diferente. E assim existem 2 impulsos, não apenas um.
Depois de se confortar com alguma aquisição, pensando, por exemplo, eu tenho muitas coisas que são boas, eu me sinto seguro, eu me sinto contente, isso faz bem para mim, e você se cerca dessas coisas, então essa sensação de paz é prejudicada. Há uma ansiedade que vem se você pensar em se livrar de qualquer pedaço da coisa. Pode ser a única peça que você vai precisar para completar seu bem-estar. E uma ansiedade enorme é criada se você parar e pensar, bem, não acho que posso dar isso de graça, porque se eu der isso de graça, então posso dar tudo isso de graça. E se eu der tudo isso de graça, não tenho ideia de como nos sentiremos bem com a minha vida. Então, o que você faz se tiver que lidar com um amigo ou um colega de quarto, ou um parente, ou até mesmo seu marido, sua esposa? Aqui estão 5 sugestões, muito brevemente. Número 1. Não fique com raiva. Vá além da raiva. A Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus, é Tiago 1,20. É tão fácil ficar frustrado e com raiva. E você vai descobrir que isso não vai ajudar. Isso não é justiça para ninguém. Temos que encontrar uma maneira de subjugar a raiva que surge para que possamos conversar e nos relacionar de uma maneira que não venha da raiva. Número 2. Tente falar sobre isso. Com o máximo de paciência e gentileza possível, veja até que ponto seu amigo ou parente vai permitir que vocês tenham uma conversa sobre o que você percebe como um problema. Eles podem não deixar, ou eles podem. Eles podem admitir que é um problema total, eles podem não ver nenhum problema. Outra coisa, não vá primeiro aos argumentos extremos sobre a grandeza do problema deles, como, por exemplo, dizer: o caos está matando você, vai criar um risco de incêndio, isso não é saudável. Não vá por esse caminho, pelo menos no início não. Primeiro, vá para os tipos de coisas que podem te ajudar a entendê-los. Diga: como chegou a ser assim? O que está te impulsionando? E eles podem ser ajudados, se você sugerir algumas dessas 5 coisas que mencionei anteriormente. Veja se eles se reconhecem em alguns desses traços. Número 3. Veja se eles estão dispostos a pensar em termos de um tipo de compromisso com você, onde vocês dois podem realizar um pouco do que desejam. Eu conheci uma família, por exemplo, que basicamente resolveu o problema, mais ou menos, tornando um cômodo da casa um caos total. Era o quartinho da bagunça. E ninguém tentou resolver o problema de outra forma. As coisas eram simples. Se você for armazenar algo, jogue-o lá. E se você abrisse a porta do quartinho, você diria: mas o que é isso? Lembro-me de fazer isso e era bem longe do estado onde eu moro, então não vou identificar ninguém. Mas eu pensei, esta parece ser uma casa normal e aquele quarto é um caos absoluto e bizarro. O que é isso? É um compromisso, é o que isso é. Eles encontraram uma maneira de viver juntos. E eu pensei, ok, é isso que tem que ser. Então esse é o número 3. Veja se você consegue um compromisso de algum tipo. Pode não ser isso, mas algo assim. Número 4. Se o problema parecer grave o suficiente para atrapalhar amizades, saúde, colocando a vida em risco, você pode pedir à pessoa que consulte um conselheiro com você e obtenha mais ajuda do que eu posso te dar. Eu não quero dizer que existam maneiras mágicas de resolver isso. Quero dizer que, às vezes, uma terceira pessoa, ouvindo com atenção, pode ajudar vocês dois a falar com mais clareza, de forma mais justa um com o outro e assim levá-los adiante em direção a uma solução. Número 5. Finalmente, Deus em Cristo é, em última análise, a fonte do nosso bem-estar, não a ordem e nem a bagunça. Então, busquem juntos encontrar seu senso mais profundo de identidade, bem-estar e felicidade em Deus.